Essa semente da mulher, vejam vocês, é um homem, e esse homem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual veio por meio de uma mulher chamada Maria, uma virgem da cidade de Nazaré, mas que era descendente do rei Davi, consequentemente era uma princesa, mesmo que fosse uma jovem pobre, mas sua posição como descendente de Davi permanecia nela. José, com o qual ela estava desposada ou comprometida, era também da descendência do rei Davi. Por isso, o anjo Gabriel chama José, em algumas ocasiões, José, filho de Davi, porque era um descendente do rei Davi. E por meio do rei Davi e sua descendência, viria à terra o Messias. Portanto, a semente da mulher da qual Deus fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15, tinha que ser cumprida essa promessa por meio de uma mulher virgem, descendente do rei Davi. E essa foi a Virgem Maria, a qual teve o maior privilégio que uma mulher teve na terra. Teve o privilégio de ter um filho por meio de criação divina. Essa era a forma estabelecida por Deus originalmente para Adão e Eva, mas por quanto Eva pecou, essa forma de trazer os filhos por criação divina foi alterada, e da queda do ser humano no Jardim do Éden em diante, os seres humanos estiveram vindo por meio da união de um homem e de uma mulher, e não por meio de criação divina. Mas em Jesus temos o exemplo de como seriam os seres humanos vindo por meio de criação divina desde o tempo do Gênesis, mas essa forma foi alterada por Eva quando pecou. Assim que os seres humanos estiveram vindo por meio da união de um homem e de uma mulher e, consequentemente, estiveram vindo no meio de uma raça caída, sentenciada à morte e vivendo em morte. Portanto, o ser humano vem em um corpo mortal, corruptível e temporário, o qual nasce, cresce e depois fica velho e morre. E até algumas pessoas morrem antes do tempo que corresponde por idade avançada. Agora, vejam vocês como, por causa da queda no Jardim do Éden, o ser humano vem em um corpo mortal, temporário e corruptível para viver uma temporada neste planeta Terra, e também obtém o espírito do mundo quando nasce nessa terra, nesse corpinho que nasce por meio da sua mãe terrena. Um espírito do mundo que o inclina para o mal. Um espírito na permissiva vontade de Deus, ou seja, um corpo espiritual de outra dimensão, ou seja, da quinta dimensão. Por isso, foi necessária a primeira vinda de Cristo para restaurar o ser humano à sua posição original. E a primeira vinda de Cristo, vejam vocês, que foi por criação divina o corpo no qual
morou o anjo do pacto, o anjo do Senhor, chamado o Verbo que estava com Deus e era Deus, em São João capítulo 1, versículo 1 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso está em São João capítulo 1, versículo 14. Encontramos que antes de Jesus vir a essa terra em um corpo mortal, ele já tinha um corpo teofânico da sexta dimensão, chamado Espírito, o qual no Antigo Testamento foi visto pelos profetas do Antigo Testamento, foi visto por Abraão neste corpo, era que estava Deus e que realizou toda a criação do universo, diz São João capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, que Deus, com o Verbo, ou seja, com o seu corpo teofânico, encontramos que realizou toda a criação. O Verbo é o corpo teofânico de Deus, chamado também o Espírito Santo, chamado também o varão vestido de linho, de Ezequiel capítulo 9. Este Verbo, que é o corpo da palavra, o corpo teofânico da sexta dimensão de Deus, é o corpo onde Deus habitou e desde onde Deus realizou toda a criação. Esse corpo teofânico é um corpo parecido ao nosso corpo terreno, mas de outra dimensão. Quando Deus criou o homem à sua imagem, lhe criou um corpo teofânico da sexta dimensão, no qual habitou. E teve companheirismo com Deus, o qual estava em seu corpo teofânico também. E depois, mais adiante, Deus criou um corpo terreno do pó da terra, e o homem foi colocado nesse corpo de carne, mas Deus ainda não tinha criado para si um corpo de carne para si mesmo, mas estava em seu programa. E na primeira vinda de Cristo, encontramos a criação do corpo de carne de Deus, criado no ventre de Maria, quando Deus criou no ventre de Maria uma célula de vida, a qual se multiplicou, e assim foi criado o corpo de Deus. O corpo de carne de Deus, no qual Deus habitou em toda a sua plenitude para realizar a redenção do ser humano. Nos diz o profeta Isaías falando deste evento que aconteceria, diz no capítulo 7 e versículo 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco.
era la venida de a Dios vinda de Deus en carne em humana. carne humana. Era la venida de Era a Dios vinda de con Deus su cuerpo com o seu teofánico corpo teofânico dentro de um corpo de carne que nasceu aqui neste planeta Terra, em Belém da Judéia, por meio da Virgem Maria. A Virgem Maria teve o privilégio de ser a primeira mulher na história da raça humana que teve um filho por criação divina. O privilégio que Eva desprezou, o aceitou, o recebeu Maria quando disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Diz assim, a Virgem Maria. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Capítulo 1, versículo 38 de São Lucas. A Virgem Maria é a mulher bem-aventurada de todas as mulheres que teve um filho por criação divina, sem conhecer varão. E essa criança que nasceu, esse corpo de carne que nasceu em Belém da Judéia, é o véu de carne de Deus, onde Deus habitou em toda a sua plenitude. Diz São João capítulo 1, versículo 14, diz da seguinte maneira: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo encarnado foi chamado Jesus, que significa Redentor ou Salvador. E o versículo 18 deste mesmo capítulo 1 de São João diz: ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Agora podemos ver como, por meio dessa manifestação de Deus em carne humana, o Pai esteve revelado em carne humana, nesse corpo de carne que nasceu da Virgem Maria, chamado Jesus, e chamado pelo anjo também Emanuel, e chamado também Deus conosco, e chamado Filho de Deus. Agora podemos ver que a promessa para sentar-se no trono de Davi corresponde a Cristo, porque ele veio por meio de uma virgem da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Diz São Lucas capítulo 1, versículo 31 em diante: conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora vejam como a promessa do trono de Davi corresponde ao Messias, a Jesus, nascido em Belém da Judéia por meio da Virgem Maria.